Olá, alunos da EJA oitava etapa. Eu sou a professora Sara Arinana e vou estar hoje com vocês para a gente aprender um pouquinho mais sobre ciências. Vamos dar uma olhada no nosso conteúdo? Bem, hoje a gente vai falar sobre mudanças de estado físico da matéria. Gente, um assunto super legal, coisa que a gente vê assim no nosso cotidiano. Vamos dar uma olhada aí então na nossa primeira imagem. Olha aí, gente, toda matéria é formada por partículas menores que interagem entre si, não é? A gente viu aí nas nossas primeiras aulas que a matéria ela é formada por átomos, certo? E esses átomos eles vão se unir formando as moléculas. Muito bem, que são exatamente essas partículas que a gente está falando aqui, ó, dando à matéria certas características. Uma dessas características, né? Uma delas é a propriedade física chamada de estado físico da matéria, ou estado de agregação ou ainda fase. Então, ok, gente, tudo o que a gente conhece, né, sim, de matéria é formada por átomo. O átomo, ele vai se unir e formar moléculas. E as moléculas, elas têm características próprias, tá bom? Como assim, professora? Então, vamos dar uma olhada então aqui, não é? Olha aí, gente, vamos ver um exemplo. Olha só, aqui na nossa imagem, essas bolinhas aqui, elas estão representando moléculas, ok? Moléculas da água. O que eu quero que você observe? Como essas moléculas, elas estão aí interagindo entre si. Como assim, professora? Olha aqui, olha como essas moléculas, elas estão muito próximas umas das outras. A força de atração entre elas é muito forte. Então, elas ficam muito próximas umas das outras. Quando isso acontece, eu tenho, então, uma matéria no estado sólido, ok? Quando eu já tenho uma desagregação, eu já tenho que essas moléculas elas estão um pouquinho mais espalhadas, aí eu já não tenho mais o estado sólido, eu tenho o estado líquido, ok? Mas eu quero que você observe uma coisa. Olha para cá, agora olha aqui. Eu tenho as mesmas moléculas. Ou seja, quando eu tenho água no estado sólido, eu tenho água no estado sólido. Quando esta água é a mesma água, só que agora ela está no estado líquido, as moléculas elas estão um pouquinho mais espalhadas. E eu também tenho água aqui, ó, no estado de vapor, ok? Continua sendo água. Só que em estados diferentes. Por que estados diferentes? Porque lá as moléculas estão mais próximas, aqui elas vão estar um pouquinho mais separadas e aqui elas estão mais separadas ainda. Beleza? E aí, gente, a gente tem que esses estados aqui, ó, eles podem mudar. Assim como a água pode estar no estado gasoso, ela pode ir para o líquido, ela pode ir para o sólido, do sólido voltar para o líquido, do líquido para o sólido. E é isso que a gente vai tratar hoje. Transformação da matéria. Vamos dar uma olhada na nossa imagem? Olha aí, ó. É possível que uma substância passe de um estado para outro, sem, contudo, alterar sua natureza química. Como assim, professora? Por isso que enfatizei. A água sólida continua sendo água, continua tendo a fórmula química H2O. Foi para o estado de vapor, continua sendo H2O, só que no estado de vapor, ok? Não tem alteração química, continua com os mesmos tipos de átomos, ok? Só que aí, o que faz um mudar para o outro? São fatores de pressão e temperatura, principalmente temperatura, ok? Calor, a gente consegue ver isso com uma forma muito mais fácil, vamos dizer assim, ok? Mas, antes da gente passar para essas transformações, vamos dar uma olhada aí nos nossos conceitos de sólido, líquido e gasoso. Olha aí o sólido. O sólido, gente, ele tem forma e volume definido. Isto é, não variam, não sofrem com pressão. Então, presta atenção. Quando você olha, por exemplo, para esse armário aqui, qual é a forma dele? Ah, é uma forma retangular, vamos colocar assim. Forma, por exemplo, retangular, triangular, circular.
Agora, o que é volume? Volume é o espaço que ele ocupa. Quando você, suponhamos que você vai fazer a mudança e você tem um armário desse que você quer colocar na sua sala, você já sabe o tamanho dele. Lá na casa da minha mãe, esse armário, ele tinha o tamanho tal. Eu vou trazer para cá, para minha casa. Ele vai aumentar ou ele vai diminuir? No sólido não tem isso, né, gente? No sólido ele vai ter forma e volumes definidos. O que já não acontece no líquido. Vamos dar uma olhada? O líquido, as forças de atração são menos intensas, né? O que permite um maior movimento das partículas. As partículas, elas se movimentam. Então, o líquido, você não sabe qual é o espaço que ele vai ocupar. Ok? O volume, você até sabe, às vezes, quando a gente tem, por exemplo, 1 litro. É melhor, ele não tem a forma definida. Eita, que eu coloquei um H aí mesmo, foi? Peraí, deixa eu apagar aqui, né, gente? Isso, muito bem. Então, vamos lá. Eu tenho 1 litro é o volume. Eu sei o quanto vai ocupar aí do meu suco de laranja. Mas a forma, não sei. Se eu coloco, por exemplo, nessa jarra aqui, deu o tamanho dessa jarra. Aí se eu pegar uma jarra mais, não sei, uma jarra não, uma vasilha assim, menor, vai ocupar isso aí também. Então, o líquido, ele não tem forma definida, eu não posso dizer aquele líquido é circular, aquele líquido é triangular, não tenho como, mas eu sei o volume que ele ocupa. A caixa d'água é de 1000 litros, é de 500 litros, ok? E o gasoso? O gasoso, ele não tem volume, não tem forma definida, não tem volume definido, uma vez que assumirá o formato do recipiente e ocupará todo o espaço fornecido. Se você der uma quantidade de ar, esse tamanho aqui, da bexiga, do balão, ele vai ocupar. Se você aumentar a bexiga, ele vai ocupar também, ok? E o ar, ele sofre compressão e expansão facilmente, ok? Muito bem. Então, aí, nós vimos que eu tenho 3 estados da matéria, né? Eu tenho 3 estados da matéria. E esse estado ele pode mudar conforme a pressão, conforme a temperatura, ok? Então vamos dar uma olhada aqui? Bem, temos 3 estados, sólido, líquido e gasoso. E quando eles mudam, gente, essa mudança aqui, ó, ela vai receber um nome. E esse nome você tem que saber, tá bom? Tem. Como assim, professora? Ai, professora, eu tenho que memorizar. Tem, gente. Tem algumas palavras assim que é importante no nosso estudo que você saiba o significado. Então, você precisa realmente aí memorizar. Então, olha só, quando eu tenho a passagem do sólido para o líquido, gente, quando eu tenho a passagem do sólido para o líquido, é porque esse sólido, ele aqueceu. Igual o gelo, né? O gelo, ele vai e derrete, passou para o líquido, ele não aqueceu. Essa passagem, eu dou o nome de fusão. Do sólido para o líquido é fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso, voltou aqui para o líquido, eu tenho liquefação ou condensação. Do líquido para o sólido, eu tenho solidificação. E do sólido para o gasoso, eu tenho sublimação. E alguns dizem, do gasoso para o sólido, ressublimação. Alguns livros também dizem que continua sendo sublimação. A gente vai ver cada uma dessas etapas. Vamos começar com fusão. Fusão é a passagem do sólido para o líquido, ok? Do sólido para o líquido. A temperatura na qual ocorre recebe o nome de ponto de fusão. Então, olha só, gente, eu tenho, por exemplo, o gelo, né? O gelo. Existe uma temperatura ideal para ele começar a derreter. Por exemplo, se tiver menos 10 graus Celsius, vai derreter? Não vai. 8, 9, 10. Agora, passou lá para mais 1 grau Celsius. Opa, ele já vai começar a derreter. Ok? Então, a temperatura que começa a derreter é chamado de ponto de fusão. Beleza? Então, fusão, passagem do sólido para o líquido. Onde mais, gente, eu observo fusão, não é? A gente observa fusão, por exemplo, no picolé, né? O picolé está sólido ali, ele vai derreter. Fusão na manteiga, né? A manteiga está sólida ali, você vai para fritar o ovo, né? Aquele ovo esperto da manhã, você vai lá e, ó, tá lá na frigideira, tss, ok? E aí, derreteu também, ok? Passagem, então, do sólido para o líquido, fusão. Próximo, passagem do líquido para o gasoso.
eu tenho vaporização, passagem do estado líquido para o gasoso. Também eu recebo uma grande quantidade de calor, né? Olha só, gente, e eu tenho uma temperatura ótima para que isso aconteça. O nome desse estado, né, é ponto de ebulição. Como assim, professora? Por exemplo, aqui eu tenho uma panela, tá com água fervendo. Se tiver 50 graus Celsius, vai evaporar? Ao nível do mar, não, tá? Vamos considerar isso. Não vai evaporar. Se tiver 80 graus Celsius, nível do mar, não. Agora, chegou nos 100 graus Celsius, opa, já vai começar a vaporização. Então, esses 100 graus Celsius aqui, ó, que é a temperatura ótima para a água começar a ir para o estado de vapor, é chamado de ebulição. A mesma coisa não acontece com álcool, né? A gente que agora está nesse negócio da pandemia tem álcool o tempo todo, né? O que a gente faz? O álcool, por exemplo, líquido. Você vai e coloca, borrifa lá na sua mão, ele está líquido. Aí, suponhamos aqui está, 27 graus Celsius, ele já vai começar, ó, a evaporar. Então, eu não preciso chegar aos 100. Então, o álcool, por exemplo, tem um ponto de ebulição muito menor do que o da água. Beleza? Vaporização é a passagem do líquido para o gasoso. Só que eu tenho formas dessa passagem. Ela pode ser muito rápida, ela pode ser bem lenta. Vamos dar uma olhada? Calefação. A calefação é quando o estado líquido passa para o gasoso muito rápido, quase que instantâneo. Por exemplo, eu tenho aqui, gente, não sei se você gosta muito de tapioca, né? Tapioquinha, eu amo, gente, todo dia eu faço para mim. Né? Tapioquinha, eu quero só ser fitness. Aí o que acontece? Aí eu gosto muito de pegar a tapioca, a frigideira tá quente, aí você coloca lá embaixo da torneira. Tss, aquele vapor que sobe muito rápido, calefação, ok? Ou você tá lá fazendo na chapa, né? O seu sanduíche na chapa, de repente coloca lá um pouquinho de água, tss, calefação, passou muito rápido, ok? Então, calefação é a passagem do estado líquido para o gasoso muito rápido. Mas eu tenho ebulição. E aí eu, por exemplo, estou fazendo café, ebulição, nossa próxima imagem. Aí, é a passagem do estado líquido para o gasoso por meio de aquecimento direto, né? Envolvendo todo o líquido. É uma passagem um pouco mais lenta. Você está fazendo café, aí não é panela de café, né? Aquela que não sabe cozinhar, aí acha que aquela é a panela de café. Não, gente, eu estou fazendo arroz, pronto. E aí, gente, eu tenho uma passagem até certa forma rápida, ok? Do líquido para o gasoso é ebulição. E por fim, eu tenho evaporação. É quando o líquido vai para o sólido, só que aí de uma forma mais lenta. Por exemplo, nas roupas no varal, né? Nas roupas no varal. Depende, que se tem umas horas aqui, né, no Amazonas, que eu acho que é quase que uma ebulição, gente. Passa tão rápido. Colocou a roupa no varal, já foi. Beleza? Então, na passagem do líquido para o gasoso, eu tenho 3 formas, tá? Pode ser por calefação, muito rápido, ebulição, que é rápido, e aquecimento do líquido lá, todo líquido, e evaporação, que é uma passagem bem mais lenta. Vamos para a liquefação ou condensação? Gente, na liquefação ou condensação é a passagem do gasoso para o líquido, ok? O gasoso está lá e ele resfria e vai para o líquido. Gente, isso acontece muito quando a gente vê um copo suado. Como assim, professora? Olha só, aqui no Amazonas a nossa umidade é muito elevada. O que é isso? Tem muita água na forma de vapor. Então, vou desenhar a água aqui, ó, que é a água, tá? Que é as moléculas de água na forma de vapor. Quando essas moléculas de água que estão no ambiente tocam uma superfície muito fria, opa, saiu do gasoso e foi para o líquido. Aconteceu o quê? Condensação. É a mesma coisa que acontece na chuva, gente. A chuva está lá na forma de vapor, lá no céu, bem lá no céu, uma nuvem existe. Aí o que acontece? Resfriou, ela cai, ela condensa. Beleza? Vamos para solidificação. Solidificação muito fácil, né? Passagem do estado líquido para o sólido, ok? Passagem do líquido para o sólido. Aí, ó, acontece quando? Formação de gelo, formação do nosso picolé, formação do din-din gourmet, né? Que agora tudo é gourmet. Aí o din-din também é gourmet, beleza? Então, solidificação, ok?
Muito bem, vamos para o último. Sublimação. Sublimação é a passagem do estado sólido direto, gente, do sólido direto para o gasoso. Ou o contrário também. Isso acontece na naftalina. A naftalina está indo no sólido, aí ela vai e evapora, né? Vai evaporando aos pouquinhos, né? Espantando as baratas. Ok? Ela vai direto para o gasoso. Então eu tenho sublimação. Beleza? Vamos relembrar todas as transformações de estado físico? Tenho basicamente 3 estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. E aí eu tenho aqui até uma dicasinha, ó, quando aquece, quando resfria, tá bom? Aí passagem do sólido para o líquido, fusão, manteiga derretendo. Do líquido para o gasoso, vaporização. Pode ser 3 tipos: calefação, ebulição ou evaporação. E aí eu tenho do gasoso para o líquido, quando lá o copo está suado, é liquefação ou condensação. Do líquido para o sólido, solidificação, quando eu vou fazer o meu din-din gourmet, tá? E do gasoso para o sólido ou do sólido para o gasoso, né? Sublimação, um melhor exemplo é a naftalina, ok? Espero que vocês tenham aprendido bastante. Vamos para a nossa DLI? Muito bem, na nossa DL, né, nós temos 2 questões. Na primeira, temos aí a sólido, líquido, gasoso, 1, 2, 3, e você vai relacionar com as afirmativas, beleza? Leia com carinho, depois você escreve os números. Na segunda questão não é de marcar, é para você ler cada um dos fenômenos aí representados e escrever qual transformação física da matéria. Não vem com esse negócio, ai professora, a 2 é tal. Não, é para escrever, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta.
Muito bem, queridos. Vamos então à correção das nossas questões. Vamos dar uma olhada. Olha aí, gente. A matéria classicamente apresenta 3 estados físicos, que podem se converter entre si pelas transformações físicas. Em relação aos estados físicos da matéria, enumera a coluna, as colunas. Então, eu tenho aí 1, 2 e 3, sólido, líquido e gasoso. Vamos lá. A matéria apresenta volume definido. O que é volume definido, gente? Volume é o espaço que ocupa, tá bom? Contudo, não possui forma. Eu não sei se é circular, enfim, não tem forma. Assumindo a forma do frasco, quem é? Sólido, líquido ou gasoso, gente? Então, eu tenho aqui, ó, que é líquido, beleza? Número 2. Muito bem. A matéria apresenta volume e forma variáveis, devido ao afastamento das partículas que formam a matéria nesse estado. Quem é, gente? Só sobrou o número 1 e o número 3. Número 3, gasoso. Beleza? A matéria apresenta elevado grau de ordenamento, possuindo volume e forma bem definidos, é sólido. Tranquilo? Vamos então para a nossa próxima questão. Segunda questão. Observe os seguintes fatos e escreva o nome da transformação da matéria dos fenômenos representados. Gente, antes de eu responder aí, olha aqui nos meus olhos verdes. Gente, olha só. Você precisa saber o que significa cada um desses nomes, tá? Fusão, solidificação, sublimação, liquefação ou condensação, vaporização. Beleza? Precisa. Ai, professora, foi pouco tempo. Então, em casa, quando chegar, estuda. Antes de dormir, estuda. De manhã, fez a sua oração matinal, aleluia. Estuda depois, tá bom? É importante. Vamos lá. Revisão é a grande sacada do estudo. Uma pedra de naftalina deixada no armário. Gente, a pedra de naftalina está no estado sólido e vai para o estado de vapor, ok? Então, ela vai direto, isso é sublimação. Sublimação, ok? Uma vasilha com água deixada no freezer. O que vai acontecer com essa vasilha? Essa água vai solidificar, logo é solidificação. Gente, se eu não falar assim, eu escrevo errado. Vamos lá. Uma vasilha com água deixada no fogo para preparar aquele café gostoso. Eu tenho, gente, vaporização. E dessa vaporização, gente, eu tenho qual tipo? Ebulição, tá? Professora, eu escrevi vaporização. Tudo bem, gente, não tem problema. O derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Eita, acho pouco calor aí. Eu tenho, então, do estado sólido para o líquido, eu tenho fusão. Ok? Muito bem, queridos, muito bem. Acertou tudo? Não, professora, não tem problema. Nós estamos aqui para aprender e eu espero que você tenha aprendido bastante. Beijos, até mais!